O BMW branco parou numa estrada costeira do Algarve e Helena Martins, agora dona de um império tecnológico avaliado em 220 milhões de euros, baixou o vidro para comprar alguns pêssegos frescos num posto à beira da estrada. Usava um vestido de seda cor champanhe que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava num mês e uma bolsa de grife que valia o mesmo que um carro pequeno. Quando levantou o olhar para o vendedor, o coração parou no peito. Era Ricardo, o homem que a tinha abandonado 7 anos antes, dizendo que nunca chegaria a nada, que era uma sonhadora sem futuro, que ele precisava de uma mulher com os pés no chão. Agora ele estava ali, com uma camiseta sem mangas manchada de suor, vendendo fruta sob o sol escaldante, enquanto ela dirigia um carro de luxo e usava joias que custavam mais do que tudo o que ele ganharia num ano. Mas o que realmente a deixou paralisada não foi vê-lo naquela situação. Foi ver a menina pequena que se escondia atrás das suas pernas, uma menina de uns 6 anos, com os mesmos olhos verdes que ela também se lembrava. E então Ricardo a reconheceu e a cor desapareceu do seu rosto. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde está assistindo este vídeo. Helena Martins tinha 34 anos e tinha percorrido um caminho que ninguém teria imaginado possível 7 anos antes. Tinha nascido numa pequena aldeia da região de Coimbra, filha de um carpinteiro e uma costureira, que trabalhavam de sol a sol para dar a ela uma educação que eles próprios nunca tinham tido a oportunidade de receber. Desde pequena, tinha mostrado uma inteligência fora do comum e uma fascinação pela tecnologia que os seus pais não entendiam, mas que apoiavam com todo o coração e os seus escassos recursos. Aos 18 anos, tinha conseguido uma bolsa para estudar engenharia da computação na Universidade de Coimbra. Foi ali que conheceu Ricardo Ferreira, um estudante de administração de empresas que vinha de uma família rica do Porto. Era bonito, charmoso, seguro de si mesmo, daquela maneira que só os filhos de famílias com dinheiro podem se permitir. Helena se apaixonou perdidamente por ele com essa intensidade cega do primeiro amor que não vê defeitos nem sinais de perigo. Durante 3 anos, foram o casal perfeito do campus, ou pelo menos era isso que ela acreditava. Ricardo era o namorado que todas as suas colegas invejavam, o homem que a levava a restaurantes caros e comprava presentes que ela nunca teria podido pagar por si mesma. Mas havia algo que Helena não via naquele momento, cegada como estava pelo amor. Ricardo a queria sim, mas a queria como um acessório bonito, não como uma igual. O final chegou da maneira mais cruel possível logo depois da formatura. Helena tinha desenvolvido durante o seu último ano um algoritmo revolucionário para otimizar a logística de empresas de transporte, algo que os seus professores tinham classificado de brilhante e com enorme potencial comercial. Tinha decidido não procurar trabalho em nenhuma empresa estabelecida, mas arriscar tudo para criar a sua própria startup. Precisava de apoio. Precisava que Ricardo acreditasse nela como ela tinha acreditado nele durante 3 anos. Mas Ricardo não acreditou. Pior ainda, riu dela. Disse que estava louca, que as mulheres de aldeia não se tornavam empresárias de sucesso, que deveria procurar um emprego normal e deixar de sonhar com coisas impossíveis. Disse que ele precisava de uma mulher com os pés no chão, alguém que entendesse qual era o seu lugar no mundo. E depois, como se isso não fosse humilhação suficiente, confessou que tinha estado se encontrando com outra pessoa durante os últimos 6 meses. Uma garota de boa família, que sim, entendia o que significava ser a esposa de um homem com futuro. Helena se lembrava de cada palavra daquela conversa como se estivesse gravada a fogo na sua memória. Lembrava do tom condescendente da sua voz, do sorriso de suficiência no seu rosto, enquanto destruía o coração e os sonhos dela ao mesmo tempo. Lembrava de ter chorado a noite toda no seu pequeno quarto de estudante, se perguntando se ele tinha razão,
se realmente era uma iludida que nunca chegaria a nada. Mas na manhã seguinte, algo mudou dentro dela. Se olhou no espelho com os olhos inchados de tanto chorar e tomou uma decisão que mudaria a sua vida para sempre. Ia provar a Ricardo e ao mundo inteiro que ele estava enganado. Ia construir esse império que ele tinha dito que era impossível. E faria isso sozinha, sem a ajuda de ninguém que não acreditasse nela. Os primeiros 2 anos foram os mais difíceis da sua vida. Viveu num apartamento minúsculo nos arredores de Lisboa, comendo macarrão barato e trabalhando 18 horas por dia no seu projeto. Teve que ouvir dezenas de recusas de investidores que não acreditavam numa jovem de Coimbra sem conexões nem experiência empresarial. Houve noites em que pensou em desistir, em admitir que Ricardo tinha razão e procurar um emprego normal como todo mundo, mas não desistiu, e no 3º ano tudo mudou. A investidora que finalmente acreditou nela se chamava Teresa Vieira, uma empresária do Porto que tinha construído a sua própria fortuna no setor tecnológico e que reconheceu em Helena algo que tinha visto em si mesma 30 anos antes. Teresa não só investiu 550 mil euros na startup de Helena, como se tornou a sua mentora, ensinando tudo o que sabia sobre como navegar num mundo empresarial dominado por homens que não queriam ver mulheres como elas triunfarem. Com esse investimento inicial e a orientação de Teresa, a empresa de Helena decolou como um foguete. O seu algoritmo revolucionou a indústria do transporte em Portugal, depois se expandiu para a Espanha, França e Itália. As empresas de logística mais importantes do continente faziam fila para contratar os seus serviços, pagando somas milionárias por uma tecnologia que mais ninguém tinha sido capaz de desenvolver. Aos 7 anos daquela noite terrível, em que Ricardo tinha partido o seu coração, Helena Martins era a CEO de uma empresa avaliada em 220 milhões de euros. Aparecia nas capas de revistas de negócios, dava palestras em universidades de toda a Europa e tinha sido nomeada uma das empreendedoras mais influentes de Portugal por vários veículos importantes. Tinha um apartamento de luxo no centro de Lisboa, com vista para o Rio Tejo, um BMW último modelo, roupas de grife e joias que antes só tinha visto nas vitrines das lojas mais exclusivas da Avenida da Liberdade. Mas o mais importante era que tinha encontrado algo que o dinheiro não podia comprar: respeito por si mesma. Já não era a garota de aldeia insegura que precisava da validação de um homem para se sentir valiosa. Era uma mulher forte, independente, que tinha provado ao mundo inteiro que os sonhos de uma filha de carpinteiro valiam tanto quanto os de qualquer herdeiro de família rica. Tinha tido alguns relacionamentos nesses 7 anos, mas nenhum sério, não porque não quisesse amor, mas porque não estava disposta a se conformar com menos do que merecia. Tinha aprendido a lição com Ricardo. Nunca mais deixaria que ninguém a fizesse se sentir inferior. Nunca mais aceitaria alguém que não a visse como uma igual. Aquele dia de agosto, tinha decidido voltar à região de Coimbra para visitar os seus pais, que continuavam vivendo na mesma aldeia onde ela tinha crescido. Não tinha mudado nada na velha casa de pedra, exceto que agora Helena pagava todas as contas e tinha contratado alguém para ajudar a sua mãe com as tarefas domésticas. Os seus pais tinham se recusado a se mudar para um lugar maior, dizendo que aquela casa tinha todas as memórias da sua vida e que não precisavam de mais espaço do que já tinham. Helena dirigia pela estrada costeira que beirava o Algarve, aproveitando a vista do Oceano Atlântico sob o sol de verão, quando viu o pequeno posto de fruta ao lado da estrada. Estava dirigindo há horas e tinha fome, por isso decidiu parar para comprar algo fresco para o caminho. Jamais teria imaginado o que estava prestes a encontrar:
O posto de fruta era modesto, apenas uma mesa de madeira desgastada pelo sol e pela chuva, com cestos de vime cheios de pêssegos maduros, maçãs vermelhas e peras suculentas que brilhavam sob a luz do entardecer do Algarve. Um cartaz escrito à mão, com letras desiguais, anunciava preços que mal cobririam os custos de produção e transporte. Helena parou o seu BMW branco no acostamento da estrada e saiu do carro com elegância, esticando as pernas depois da longa viagem desde Lisboa, enquanto o vento do Atlântico acariciava o seu rosto. Foi então que o viu, e o mundo inteiro pareceu parar à sua volta. No início, não o reconheceu, ou talvez a sua mente se recusasse a aceitar o que os seus olhos estavam vendo. O homem que estava atrás do humilde posto de frutas tinha o cabelo mais curto do que ela se lembrava, quase raspado, o rosto bronzeado e curtido por longas horas sob o sol inclemente, e usava uma camiseta sem mangas desbotada, que mostrava braços musculosos forjados pelo trabalho físico duro e constante. Estava colocando pêssegos nos cestos com movimentos mecânicos e repetitivos, o olhar perdido em algum ponto do horizonte onde o céu se fundia com o mar, como se a sua mente estivesse muito longe daquele lugar. Mas quando levantou os olhos e os olhares se cruzaram pela primeira vez em 7 anos, Helena sentiu como se o tempo tivesse parado de repente e o ar tivesse deixado de entrar nos seus pulmões. Aqueles olhos verdes intensos que a tinham apaixonado na universidade, aquele maxilar quadrado e forte que se lembrava de ter beijado 1000 vezes, aquela cicatriz pequena na sobrancelha esquerda que ele tinha feito jogando futebol durante um jogo entre faculdades. Era Ricardo Ferreira, sem qualquer dúvida possível, o homem que tinha destroçado o seu coração 7 anos antes, com palavras cruéis que ainda ecoavam na sua memória, o que tinha dito que nunca chegaria a nada na vida. Estava ali, vendendo fruta num modesto posto de estrada, como qualquer camponês da região. Ricardo também a reconheceu no mesmo instante, e a mudança na sua expressão foi imediata e devastadora. A cor desapareceu completamente do seu rosto bronzeado, como se alguém tivesse desligado um interruptor. As suas mãos pararam de se mover sobre os pêssegos e ficaram suspensas no ar. O seu corpo inteiro se tensionou visivelmente, como se tivesse recebido uma descarga elétrica de alta voltagem. Os seus olhos verdes percorreram com incredulidade o BMW de luxo, último modelo, o vestido de seda cor champanhe que ela usava, a bolsa de grife italiana que pendia do seu braço, as joias discretas, mas caríssimas que brilhavam sob o sol do Algarve no entardecer. E então, Helena viu algo que não esperava. Uma menina pequena apareceu de trás das pernas de Ricardo, se agarrando nas suas calças com mãozinhas pequenas. Tinha uns 6 anos, o cabelo escuro preso em 2 tranças e os mesmos olhos verdes que o seu pai. Olhava para Helena com aquela curiosidade inocente das crianças que não entendem as tensões dos adultos. O silêncio entre eles se estendeu durante o que pareceram séculos, carregado de emoções não expressas, memórias dolorosas, perguntas sem resposta. Helena não sabia o que dizer, o que fazer. Tinha imaginado este momento centenas de vezes nos primeiros anos depois do término. Tinha fantasiado se encontrar com Ricardo e mostrar a ele o quão bem-sucedida tinha se tornado, o quão enganado ele tinha estado sobre ela. Mas nunca tinha imaginado encontrá-lo assim, reduzido a vender fruta na estrada com uma filha pequena agarrada na sua perna. Ricardo foi o primeiro a falar. A sua voz saiu rouca, como se não a tivesse usado em muito tempo. Disse o nome dela, só isso, só Helena, como se fosse uma palavra que não tinha pronunciado em anos, mas que nunca tinha esquecido. Havia algo no seu tom que ela não reconhecia, algo que parecia vergonha, misturada com uma dor antiga que não tinha nada a ver com ela. Helena se aproximou do posto com passos lentos, sem saber muito bem por que fazia isso. Apontou para os pêssegos e perguntou quanto custavam, não porque se importasse com o preço, mas porque precisava dizer algo,
qualquer coisa que quebrasse a tensão insuportável daquele momento. Você está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. E então a menina levantou o olhar para ela e perguntou com voz doce se era amiga do seu papai. O que Helena descobriu nas horas seguintes mudou completamente a imagem que tinha de Ricardo e do que tinha sido a sua vida nesses 7 anos. Depois de ela ter saído de Coimbra, Ricardo tinha seguido com os seus planos de vida perfeita. Tinha se casado com Sofia, a garota de boa família com quem a tinha traído, e tinha começado a trabalhar na empresa do seu sogro, uma construtora importante do Porto. Tudo parecia ir conforme o planejado. O casamento perfeito, o trabalho perfeito, o futuro perfeito que ele sempre tinha imaginado para si mesmo. Mas a vida tinha outros planos. Sofia tinha ficado grávida 1 ano depois de se casar, e por um tempo Ricardo tinha pensado que a sua felicidade estava completa. Mas a gravidez tinha sido difícil, com complicações que os médicos não tinham previsto. A pequena Carolina tinha nascido prematura e Sofia não tinha sobrevivido ao parto. Numa só noite, Ricardo tinha passado de ter tudo a ser um viúvo de 30 anos com um bebê prematuro que lutava pela sua vida numa incubadora. Os meses seguintes tinham sido um inferno. Carolina tinha precisado de cuidados constantes, cirurgias caras, tratamentos que o seguro não cobria completamente. Ricardo tinha pedido ajuda ao seu sogro, mas o homem tinha o culpado pela morte da sua filha e tinha o expulsado da empresa sem qualquer indenização. Os seus próprios pais, que sempre tinham vivido acima das suas possibilidades, não tinham dinheiro para ajudar. De repente, o garoto de boa família, que sempre tinha tido tudo, se encontrou sozinho, sem trabalho, com uma montanha de dívidas médicas e uma filha que dependia completamente dele. Tinha tentado encontrar trabalho em outras empresas, mas a crise econômica tinha atingido duramente o setor da construção e ninguém contratava. Tinha vendido o carro, o apartamento, tudo o que tinha de valor para pagar as contas médicas de Carolina. Tinha voltado ao Algarve porque era o único lugar onde podia viver com pouco dinheiro, numa velha casa dos seus avós, numa aldeia costeira onde ninguém o conhecia e ninguém o julgava. O posto de fruta tinha sido ideia de um vizinho que tinha excedentes da sua horta e não sabia o que fazer com eles. Ricardo tinha começado a vender por ele em troca de uma pequena comissão. E pouco a pouco tinha ido ampliando o negócio até ter o seu próprio posto junto à estrada. Não ganhava muito, apenas o suficiente para alimentar Carolina e pagar as necessidades básicas, mas era honesto e era dele. Enquanto contava tudo isso, Ricardo não pediu compaixão nem tentou se justificar por como a tinha tratado anos antes. Só contou os fatos com voz neutra, como se estivesse falando da vida de outra pessoa. A arrogância que Helena se lembrava tinha desaparecido completamente, substituída por uma humildade que só vem de ter perdido tudo o que você acreditava que te definia. Helena o ouviu em silêncio, sem interromper, processando cada palavra enquanto observava Carolina brincar com umas pedrinhas no chão empoeirado junto ao posto de fruta. Não sabia o que sentir. A parte dela que tinha odiado Ricardo durante anos queria se alegrar da sua queda, queria dizer a ele que merecia por como a tinha tratado, mas outra parte, talvez a parte maior do seu coração, só sentia uma tristeza profunda por aquela menina inocente que não tinha culpa de nada. Helena passou 3 dias naquela aldeia costeira, muito mais do que tinha planejado. Cada manhã acordava na pequena pousada onde se hospedava, e dizia a si mesma que era hora de seguir o seu caminho, de ir ver os seus pais e se esquecer de Ricardo e da sua história triste. Mas cada manhã algo a levava de volta ao posto de fruta junto à estrada. Via Carolina brincar entre os cestos de pêssegos. Uma menina alegre, apesar das circunstâncias difíceis em que vivia, via Ricardo trabalhar sem descanso sob o sol, se levantando antes do amanhecer para colher a fruta fresca e ficando até o entardecer para vender até o último pêssego.
Via a casa pequena onde viviam, com móveis velhos, mas limpa e arrumada, com desenhos infantis colados na geladeira e fotos de Carolina em cada parede. E pouco a pouco, algo começou a mudar dentro dela. Não era perdão exatamente. O que Ricardo tinha feito 7 anos antes continuava doendo e provavelmente sempre doeria de alguma maneira. Mas Helena tinha aprendido algo importante no seu caminho para o sucesso, que se agarrar ao rancor era como beber veneno, esperando que a outra pessoa morresse. O ódio que tinha sentido por Ricardo tinha a impulsionado durante um tempo. Tinha dado a ela a força para provar que ele estava enganado. Mas agora esse ódio já não servia para nada, só ocupava espaço no seu coração que podia usar para coisas melhores. No terceiro dia, Helena tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesma. Não ia dar dinheiro a Ricardo. Ele não teria aceitado e, além disso, não era isso que ele precisava. O que precisava era uma oportunidade, a mesma oportunidade que Teresa Vieira tinha dado a ela quando mais ninguém acreditava no seu potencial. Helena tinha contatos no setor logístico de todo Portugal, empresas de transporte que sempre procuravam fornecedores locais de produtos frescos para os seus funcionários e clientes. Com algumas ligações, podia converter o pequeno posto de fruta de Ricardo num negócio real, um que permitisse criar a sua filha sem ter que se preocupar com como pagar a próxima conta. Não fazia isso por Ricardo, fazia por Carolina, essa menina inocente que merecia um futuro melhor, e talvez também fizesse por si mesma para provar que o sucesso não a tinha transformado em alguém tão mesquinho quanto o homem que Ricardo tinha sido 7 anos antes. Quando explicou a sua proposta a Ricardo naquela tarde, ele ficou em silêncio durante muito tempo. Helena podia ver a luta no seu rosto, o orgulho ferido batalhando contra a necessidade de fazer o melhor pela sua filha. Finalmente, com a voz entrecortada, perguntou por que fazia isso, por que ajudava alguém que a tinha tratado tão mal. Helena olhou nos olhos dele e disse a verdade. Disse que não fazia por ele, mas pela menina que não tinha culpa dos erros do seu pai. Disse que ela tinha tido uma segunda oportunidade quando tudo parecia perdido e que acreditava que todo mundo merecia essa oportunidade pelo menos uma vez na vida. Disse que o melhor presente que ele podia dar era criar bem essa menina, transformá-la em alguém que tratasse os outros com o respeito que ele não tinha sabido mostrar quando era jovem. E então, pela primeira vez desde que o conhecia, viu lágrimas nos olhos de Ricardo Ferreira. 5 anos depois daquele encontro na estrada costeira do Algarve, a vida tinha mudado para todos os envolvidos nesta história de formas que ninguém teria podido prever. O pequeno negócio de fruta de Ricardo tinha se transformado numa cooperativa de produtores locais que fornecia produtos frescos a empresas de todo o Algarve e sul da Espanha. Não era um império milionário, mas era algo honesto e estável que permitia criar Carolina sem as angústias econômicas que tinham marcado os seus primeiros anos como pai solteiro. Tinha aprendido a trabalhar duro, sem esperar que ninguém oferecesse nada. Tinha descoberto em si mesmo uma força que não sabia que possuía quando a vida tinha tirado tudo o que acreditava que o definia. Carolina tinha agora 11 anos e era uma menina feliz, brilhante, que adorava o seu pai e que tinha herdado da sua mãe uns olhos que às vezes faziam com que o coração de Ricardo se apertasse de nostalgia e amor misturados. Ia a uma boa escola da aldeia, tinha amigos, jogava futebol nos fins de semana e cada noite o seu pai lia uma história antes de dormir. Algo que Ricardo tinha jurado fazer desde o dia em que a tinha segurado pela primeira vez nos braços naquela incubadora do hospital. Quanto a Helena, a sua empresa tinha continuado a crescer até se tornar uma das mais importantes do setor tecnológico europeu. Tinha aberto escritórios em Londres, Paris e Berlim. Tinha contratado centenas de funcionários. Tinha ganho prêmios e reconhecimentos que a garota de aldeia de Coimbra nunca teria sonhado possíveis.
Mas o mais importante era que tinha encontrado um equilíbrio que durante muito tempo tinha parecido impossível, entre o sucesso profissional e a felicidade pessoal, entre a ambição que a impulsionava para frente e a paz interior que permitia aproveitar o caminho. Tinha voltado ao Algarve várias vezes nesses 5 anos, sempre para visitar os seus pais, mas também para ver como ia o negócio da cooperativa que tinha ajudado a criar. Não era raro encontrá-la no depósito onde se classificava a fruta, falando com os produtores locais sobre logística e distribuição, com o seu vestido de grife e os seus sapatos de salto completamente fora de lugar, entre as caixas de maçãs e pêssegos. A sua relação com Ricardo tinha evoluído para algo que nenhum dos dois teria podido definir com exatidão. Não era um casal. Isso tinha ficado claro desde o princípio. O dano que ele tinha causado era profundo demais para simplesmente esquecer e começar de novo. Mas tinham encontrado uma espécie de amizade estranha, baseada no respeito mútuo e no carinho compartilhado por uma menina que chamava os dois pelo nome e que não entendia completamente a história complicada que os unia. Carolina adorava Helena, e Helena tinha que admitir que sentia algo parecido por aquela menina que tinha entrado na sua vida da maneira mais inesperada. Comprava livros de ciências porque Carolina mostrava uma curiosidade voraz por entender como as coisas funcionavam. Contava histórias de quando ela era pequena e sonhava em construir máquinas que mudassem o mundo. A animava a acreditar nos seus sonhos, independentemente do que alguém dissesse. Uma tarde de verão, 5 anos depois daquele primeiro reencontro, Helena estava sentada na varanda da casa de Ricardo, enquanto Carolina brincava no jardim e o sol se punha sobre o Oceano Atlântico. Ricardo trouxe um copo de limonada caseira e se sentou ao seu lado em silêncio, como faziam frequentemente quando ela vinha visitar. Depois de um longo momento de contemplar o entardecer em silêncio, Ricardo disse que nunca tinha tido a oportunidade de se desculpar como ela merecia. Disse que as palavras que tinha dito 7 anos antes eram as mais cruéis e estúpidas que tinham saído da sua boca e que não passava um dia sem que se arrependesse de as ter pronunciado. Disse que ela tinha provado não só o quão enganado estava sobre o seu potencial, mas também o que significava ser uma pessoa verdadeiramente boa, alguém que ajudava os outros, mesmo quando tinha todas as razões do mundo para virar as costas. Helena ouviu sem interromper, sentindo como algo que tinha levado apertado no peito durante 7 anos finalmente começava a se soltar. Não disse que o perdoava, porque o perdão verdadeiro não se dá com palavras, mas se demonstra com ações ao longo do tempo. Mas disse que já não sentia a raiva dele, que tinha aprendido que o rancor era um peso que só carregava quem o levava e que ela tinha decidido há muito tempo viajar leve pela vida. Do jardim chegou o riso de Carolina, perseguindo um gato que tinha se infiltrado entre as árvores frutíferas. Helena sorriu e pensou que a vida tinha formas misteriosas de fechar círculos e abrir outros novos, de transformar a dor do passado na sabedoria do presente, de provar que às vezes os finais mais inesperados são, na realidade, os melhores começos. Esta história nos ensina que o sucesso verdadeiro não se mede apenas pelo dinheiro que acumulamos, mas pela pessoa em que nos tornamos. Helena poderia ter usado a sua riqueza para se vingar de Ricardo. Em vez disso, escolheu usar o seu poder para ajudar, para dar uma segunda oportunidade. Também nos ensina que a vida pode mudar num instante e que a única coisa que realmente nos define é como tratamos os outros quando temos o poder de machucá-los ou de ajudá-los, e nos lembra que o perdão é um presente que damos a nós mesmos para poder seguir em frente. Obrigado por ficar comigo até o final desta jornada.